Você é do tipo de desenhista que fica admirado quando vê aqueles desenhos expressivos e não consegue fazer o mesmo? Às vezes você vê um desenho do Walt Disney, ou então do Maurício de Souza, fica encantado, mas fica pensando, poxa, por que eu não consigo fazer um desenho expressivo assim? Então eu vou trazer algumas respostas, alguns porquês para ajudar você a trabalhar a expressividade dos seus personagens. Mas antes, eu vou me apresentar para você que não me conhece. O meu nome é Matheus Machado, sou especialista em desenho, sou autor do livro Desenhista, Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento e também autor do curso de desenho online.net. Para você que quer aprender a desenhar, inclusive através da técnica do Chibi, tem o link na descrição, clica aí e começa já. Então a gente vai falar sobre essa expressividade, o que está faltando para os seus desenhos ficarem mais expressivos, né? Bom, um dos motivos que eu quero pincelar aqui é o seguinte, é o fato de você simplesmente não saber o valor disso e simplesmente ignorar. Porque a gente só valoriza aquilo que a gente conhece. Então esse conhecimento, se você não ficar ligado nele, vai fazer muita falta na hora de você desenhar, tá? E o que acontece, né? Quando a gente vai desenhar, a gente está tentando passar alguma coisa para a pessoa que está observando. Se você está desenhando pessoas, por exemplo, você tem que trabalhar a questão da expressividade para que aquele conjunto de elementos passe a mensagem para quem está observando. Tanto que, inclusive, um dos motivos, o segundo motivo aí, é o fato de você desconhecer as expressões faciais. Porque olha só, quando a gente faz uma expressão facial, no caso, a pessoa que está observando, ela já tem aquilo dentro, ela tem um código dentro dela que reconhece isso. Então, por exemplo, a expressão de surpresa, a expressão, por exemplo, de raiva, a expressão de tristeza. E o que acontece? Nós desenhistas, a gente não está inventando nada, a gente tem que trabalhar num código que já vem, no caso, a natureza. Então, na hora de você desenhar, você precisa ter previamente conhecimentos aí das expressões faciais, para que o seu desenho ele seja o máximo possível expressivo, se é que esse é um ponto que você precisa trabalhar, tá? Com relação a essa expressão facial, a gente tem que destacar o seguinte, é um conjunto de posicionamentos, de diferentes partes do corpo, aí, principalmente da parte facial, que a gente está falando aqui agora, que você precisa saber para tentar transmitir algumas expressões. Sei lá, a pessoa que você está retratando ali, no caso o seu personagem, no caso a figura humana, se ele for passar, por exemplo, uma imagem aí de pessoa surpresa, no caso a sobrancelha vai estar arqueada, a boca ela vai estar aberta como se fosse na pronúncia de um O, no caso os olhos vão estar arregalados, tá? E isso vai variar conforme cada expressão que você quer passar. Então tudo isso aí você precisa ter bem claro para na hora que você for desenhar. Inclusive se você for fazer, por exemplo, o desenho da expressão corporal também, você tem que caprichar. Tanto que esse aí é o terceiro porquê do seu desenho às vezes não ter expressividade. Então, por exemplo, na hora que você for desenhar, você tem que ter claro antecipadamente para você fazer um bom desenho aí e tentar passar essa comunicação para quem está observando, Por exemplo, na hora que você vai desenhar uma pessoa, sei lá, dando um soco, essa expressividade corporal, você precisa saber os detalhes de como que isso é feito, de como que isso é desenhado, para estar passando isso para a pessoa que está observando. Então você tem que estudar isso previamente também. Você tem que procurar então um conteúdo aí que fale disso, tá? E o que acontece? Sei lá, dependendo do que a pessoa fizer com o corpo, isso vai mostrar uma certa intenção, tá? Inclusive tem até livro que fala disso, por exemplo, linguagem corporal, o que cada coisa diz sobre a pessoa que ela está fazendo. E quanto mais você estuda isso e você coloca no seu desenho, mais expressividade ele vai ter nesse sentido. Então, só nesse começo aí a gente está destacando, por exemplo, a questão da expressão facial e também da expressão corporal, tá? Inclusive, outra coisa que é bom a gente destacar, aí envolve inclusive sombreamento, tá? Quando você vai fazer um desenho, se ele estiver bem sombreado, ele vai ter um certo volume que vai passar essa impressão para a pessoa que está observando. Então, assim, você está alinhando não só um conhecimento que você tem sobre o que está ocorrendo, o que está por trás ali da forma, como também você precisa trabalhar a questão da forma, que é o sombreamento, tá? É uma coisa que você precisa ter bem claro, você precisa fazer de uma forma correta no desenho para que passe isso para as pessoas. Porque agora a gente está alinhando também uma questão mais técnica, tá? Porque se você faz sei lá, imagina que você vai fazer um braço, Então ele tem um aspecto combinando aí uma série de formas tridimensionais, Cones, cilindros, Quando você passa, no caso, o sombreamento bem feito, a pessoa bate o olho e já percebe o que é, tá? Então fica só a cargo de você acrescentar alguns detalhes para passar melhor a expressividade do que você quer transmitir com o seu desenho, tá? Porque a gente está combinando uma série de elementos.
Outra coisa, outro porquê é justamente a perspectiva. Se você não representar ela bem no desenho, seu desenho vai ficar morto, tá? Então, por exemplo, assim, uma mão ela está mais distante da outra em relação ao observador, então ela tem que estar menor. E na hora que você vai desenhar isso precisa ser bem transmitido para que se alinhe justamente com os demais elementos aí dessa expressividade do desenho, para que convença o observador sobre o que está sendo transmitido ali, né? Porque é uma comunicação, então você tem que trabalhar bem nesse sentido. Então, se você, por exemplo, na hora que vai desenhar o personagem de frente ou de lado, existem alguns elementos que estão mais próximos que você precisa valorizar a questão da perspectiva, né? Por exemplo, um personagem em 3/4, você tem que preocupar não só com a questão da parte horizontal, né, como vertical em termos de perspectiva, como também da questão, né, dessa linha que contorna a parte da frente, tá? A questão do volume. Às vezes você preocupa tanto com as laterais e com a altura do personagem na hora de desenhar e esquece às vezes de desenhar o personagem corretamente, a questão da proporção. A curvatura do corpo, né, em 3/4, você precisa representar bem, né? A barriga ela é muito grande, o personagem está muito estufado para frente, a parte do peito. Você tem que valorizar isso para transmitir mais expressividade, tá? O personagem é valente, o peito ele tem que mostrar mesmo que está para frente, tá? Ou então, se o personagem está correndo, a perna que está mais próxima do observador, ela tem que estar maior, né? Então tudo isso daí você tem que considerar. É muito interessante isso, que inclusive outro porquê é justamente a questão da estrutura anatômica. Quando você vai fazer o desenho do seu personagem, né? Pode ser até de um animal, né? Porque o animal também tem a estrutura que quanto mais você conhecer, melhor também. E na hora que você vai desenhar, isso precisa estar bem nítido para a pessoa. Então você tem que ter conhecimento, às vezes do esqueleto, de músculos, tá? Dos tendões. Olha só uma mão. Vou dar um exemplo bem bobo aqui para você. Aqui ela tá com os dedos esticados, né? Mas dependendo, ó, olha só. Se eu faço uma tensão na mão, olha o jeito que ficam os dedos. Eles já começam a ficar curvos, tá? Se eu faço força com a mão, você já começa a perceber alguns tendões estirados aqui, olha só. Então tudo isso faz muita diferença, tá? Olha como que é diferente. Então tudo isso daí você tem que considerar na hora de fazer o desenho, tá? E outra coisa que a gente tem que considerar também é com relação a uma prática diligente, tá? Porque não adianta às vezes você estudar isso, mas se você não estudar com qualidade, você tem que prestar bem atenção nesses detalhes, tá? E vai unir justamente com a questão da prática. Então é uma quantidade de treino com uma prática bem cautelosa, né? Você tem que olhar com cuidado tudo que você vai estudar aí, para que na hora que você joga esses elementos, para que fique bem expressivo, tá? Então fique ligado em todos esses detalhes que vão fazer muita diferença aí no seu desenho. Se você quer fazer um desenho bem expressivo, você tem que colocar todos esses detalhes. Inclusive isso vale para desenho de personagens, como também de animais, né? Não precisa ser a sua figura humana, pode ser um animal, por exemplo, sei lá. Você vai desenhar um gato. Quem entende mesmo, né, no caso, do próprio comportamento do gato, vai saber que o próprio rabo do gato indica diferentes coisas que ele está sentindo. Então, se você souber disso, não só para a figura humana, como também para animais, mas você vai convencer o observador, tá? Inclusive, você pega grandes estúdios de animação, o pessoal que faz esses desenhos, eles estudam previamente, não só os animais, como as pessoas, né, que no caso eles estão representando. Quanto mais conhecimentos, mais poder você vai ter aí para convencer o seu observador sobre o que você está transmitindo ali com a sua mensagem, tá ok? Então estuda esses conhecimentos que vai fazer muita diferença. Inclusive, no nosso curso de desenho, eu apresento isso para você que quer aprender a desenhar, tá? Conhecer melhor sobre a expressão corporal e facial dos personagens, tá? Então tem o link na descrição, depois clica lá. E eu quero saber de você, né? O que você acha mais difícil de manter essa certa expressividade no desenho? Depois deixa nos comentários aí, tá? E por que é importante isso? É bom que a gente vai tentando responder e tentando ajudar você. Por exemplo, do mesmo jeito que o rosto, né? Ele é cheio de detalhes que trabalham a questão da expressividade, a própria mão mesmo, ela ajuda a transmitir muito da expressividade do personagem, tá? E é por isso que é tão difícil desenhar a mão, porque são tantas possibilidades de combinação, são tantas coisas que as mãos dizem, que você fica impressionado quando você começa a estudar ela e alinhamento aí justamente do que tem entre a expressividade do personagem e a posição das mãos. Então ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante. Se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever. E lembrar também, ó, que é bom você clicar também no sininho para ativar as notificações. E se você não me segue no Instagram, segue depois, blog Desenho Online, tá ok? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.